Oi, eu sou a Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente da ONG Oncoguia. E eu estou aqui hoje a convite da Bayer para conduzir essa conversa no GU em Pauta com a doutora Aline e o doutor Fernando. Nós vamos passar aqui um tempinho conversando sobre qualidade de vida para um paciente de câncer de próstata. Obrigada, doutora Aline, obrigada, doutor Fernando. Obrigado, Luciana, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço o convite da Bayer e a presença de vocês duas aqui comigo hoje. Obrigada, Luciana. Agradeço também a Bayer e esperamos, Fernando, contribuir aqui para o esclarecimento para os nossos pacientes. Muito bom, muito bom. Bom, eu estou ansiosa para ouvi-los, Acho que a gente tem muito, para criar de informação para os pacientes que vão nos acompanhar depois. Então, eu queria começar, talvez ouvindo um pouquinho dos dois, na prática clínica de vocês. Hoje, quais são os principais impactos do tratamento do câncer de próstata na qualidade de vida do paciente? Eu acho que depende muito do tipo do tratamento, né? O câncer de próstata hoje ele pode ser diagnosticado no início ou metastático. O tratamento vai variar muito. Se for no início, envolve tratamentos mais locais, como cirurgia e radioterapia. E se for mais avançado, vai envolver medicação, que aí envolve outros tipos de efeitos na qualidade de vida, porque pega tratamentos que envolvem todo o sistema, do organismo. Então, depende muito disso. Mas eu acho que o fato de ter câncer, para o homem já vai com um grande impacto, não só para ele, mas como para toda a família. E isso a gente tem que ter esse olhar na hora de dar o diagnóstico, de conversar, de explicar, dar a chance para o paciente se expor, do que está incomodando ele, quais a expectativa dele para aquele tratamento, os medos que ele tem, tudo isso. Sem dúvida. Dentro do universo do câncer de próstata, as modalidades de tratamento vão variar de acordo com o momento da doença que a gente se encontra. Para os pacientes que têm doença mais localizada, o tratamento local, como a Aline acabou de falar, com cirurgia ou radioterapia, eventualmente a complementação com tratamento hormonal, acaba sendo um tratamento durante um período limitado, onde você vai fazer o tratamento, aquela densidade de tratamento, visando resolver aquele problema. No paciente com doença mais avançada, no paciente metastático particularmente, a gente já começa a falar num tratamento mais crônico. E aí o manejo hormonal, drogas que você vai usar em associação ao manejo hormonal que a gente tem que fazer para controlar a doença, acabam tendo um impacto bastante significativo na vida dos pacientes de longo prazo. Então, acho que isso é uma discussão importante, não só quando a gente está ali frente a frente com o paciente para esclarecer e colocar todos esses pontos de forma clara e pontuando também quais são os questionamentos e as dores que o paciente tem para que a gente possa conduzir o caso da melhor forma possível, mas também ter em mente que a gente vai conduzir isso durante bastante tempo, e isso daí é importante, porque qualidade de vida é o assunto mais importante quando você está falando num tratamento de tão longo prazo. Vou pegar aqui uma carona. A gente consegue falar de efeitos colaterais esperados? E aí, pensando nisso, assim, qual a importância do manejo adequado? Sim, sem dúvida alguma. A gente tem, dentro de cada modalidade de tratamento, perfis de efeitos colaterais e toxicidades que você espera. E para o paciente com câncer de próstata, particularmente, o bloqueio da produção de testosterona é um ponto-chave da história. E a gente sabe que tem um impacto muito grande na qualidade de vida, Então, desde da disfunção sexual, mas também da perda de massa muscular, da tendência que esse paciente passa a ter a ganhar peso. E aqui, a doutora Aline, ela trabalha bastante com a parte de nutrição em pacientes oncológicos. É fundamental a gente orientar essa parte toda, até para que o paciente saiba, nessa jornada dele, quais são os pontos-chave às quais ele vai ser submetido. Também a questão da fadiga, Fernando? Tudo isso leva a uma fadiga que vira uma bola de neve, A fadiga atrapalha fazer o exercício, mas é o exercício que melhora a fadiga. Exato. Então vira se o paciente tem muita fadiga, ele não consegue sair do lugar, não consegue se relacionar, não consegue ter o lazer, então tudo é muito interligado aí, Claro, e sem perder de vista também o ponto de vista psicológico. Daí também a questão da avaliação e da condução multidisciplinar. Porque o paciente, quando ele tem o diagnóstico do câncer, particularmente o paciente com doença avançada,
o impacto psicológico, claro, isso varia muito de um para outro, mas assim, o impacto psicológico para esse paciente muitas vezes muda tudo. Antes mesmo dele começar qualquer tratamento. Pode ser até paralisante, né? Exato. Então, eu acho que uma equipe multidisciplinar que esteja ligada nesses detalhes é fundamental para a gente conseguir conduzir esse paciente com qualidade. Vocês já entraram aqui, né? Vocês estão falando, obviamente, de um tratamento que o foco é controlar a doença, que é super importante, e ao mesmo tempo garantir, né, que enquanto a doença está ali quietinha, que esse paciente esteja vivendo bem, né? Então, e aí vocês já entraram aqui da importância da equipe multi, né? Da gente equilibrar bem-estar. Queria te ouvir um pouquinho, né, doutora Aline, especificamente nessa parte de nutrição mesmo, né? Essa questão do desafio de ganhar peso, de ter preguiça, né? O desafio que é fazer atividade física. Então, assim, hoje a gente sabe que o tratamento, principalmente da doença avançada, ela leva a uma mudança na composição corporal. Então, o paciente vai perder massa muscular pela baixa da testosterona e tende a ganhar gordura. Com isso, a gente tem também os efeitos cardiovasculares que podem acontecer, diabetes, né, também, que pode desenvolver nesse paciente. Então, às vezes o paciente ele tende a mudar a alimentação nessa fase e se permitir, talvez, alimentos mais confortáveis, de comfort food, né, que a gente fala, com mais carboidratos, com mais gorduras, e isso prejudica mais ainda essa mudança na composição corporal. Então, o importante é o paciente nessa fase ingerir bastante proteína. Pra você ter uma ideia, a necessidade de proteína de um paciente em tratamento, ela é quase o dobro da necessidade de uma pessoa que não está em tratamento. Para não perder a massa muscular, geralmente são pacientes idosos, eles já têm uma resistência anabólica, que a gente chama, então a dificuldade maior para ter a massa muscular. E a massa muscular está diretamente ligada à saúde. Então, quanto mais massa muscular o paciente tem, melhor ele vai no tratamento, mais ele vai ficar curado e menos efeito colateral ele vai ter da medicação. Então, é tudo muito ligado, né? E nessa entra também o exercício físico, porque para você formar músculo, com a alimentação adequada e o exercício, você tem um sucesso maior. Doutora Aline, né, você tem aqui o combo, né, oncologista e nutrologia, né, assim, e os outros oncologistas que não têm, o que a gente pode, de repente, aproveitar aqui até para deixar como dica para o paciente que está ouvindo aqui essa história, está ansioso porque ganhou peso, né, o que a gente pode falar para eles? Então, hoje a maioria dos serviços eles têm, né, Luciana, uma equipe que conta com nutricionista, como psicólogo também. E geralmente esse paciente ele é encaminhado para o nutricionista no começo. Mas se não tiver, o próprio paciente pode procurar, né, esse nutricionista para montar essa dieta. Não é fácil você aumentar muito a quantidade de proteína daquela dieta que você está acostumada. Para isso, quase sempre vai ser necessário o uso de suplementos alimentares. E esses suplementos, às vezes, também não são fáceis de ser incorporados no dia a dia. O paciente acaba enjoando, tudo. Então, a gente tem receitas que a gente ensina o paciente a usar, no qual horário que é melhor ele colocar, qual a quantidade. E isso aí o profissional mesmo, o nutricionista ou o nutrólogo pode fazer. Tem muito oncologista hoje atento a isso, né, né, Fernanda, essa parte de nutricional. Nos congressos a gente tem visto cada vez mais essas aulas sobre composição corporal, a importância da massa muscular, a importância da alimentação, a importância de uma alimentação com vegetais, que no câncer de próstata é muito importante, porque você melhora muito a flora intestinal e isso a gente sabe que está ligado ao sistema imunológico, melhora a resposta aos tratamentos. Então, é uma área fascinante e é bem vasta, mas tem bastante profissional por aí que sabe conduzir, sim. Que bom. Inclusive, a questão do suplemento que ela falou, a gente tem uma gama muito grande de suplementos alimentares hoje, né? Então, uns mais proteicos, outros mais calóricos, tem uma série de coisas. Então, saber manejar isso é cada dia mais importante. A gente tem que ter pelo menos uma ideia de em qual momento, o que é melhor você oferecer ou ofertar para esse paciente para que ele possa manter um aporte nutricional adequado. Fundamental. Fernando, acho que a gente vem, né, acho que de uma postura de um paciente mais passivo, mudando um pouco para mais ativo e participativo, mais informado. Você começa a ver no seu consultório um paciente chegando, por exemplo, incomodado porque ganhou peso,
incomodado porque está enfrentando algum efeito colateral, ou ainda é uma pauta que você tem que puxar? Como é que esse assunto acontece no consultório? Olha, claro que isso varia um pouco de paciente para paciente, mas como você falou, os pacientes eles vêm munidos de mais informação do que antes. Então, até por conta do acesso à informação, internet, inteligência artificial, então o pessoal busca informação para poder chegar no consultório. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa mais desafiadora, é importante, porque cada vez mais eu acho fundamental que o paciente participe das decisões. Então, ele tem que estar alinhado com a gente, porque a gente não vai decidir o que vai ser feito em relação ao tratamento deles sozinhos. É importante que a gente compartilhe isso, não só com o paciente, como com o acompanhante, principalmente se a gente levar em consideração que o perfil do paciente com câncer de próstata, claro que é uma regra que tem exceções, mas a maioria é o perfil de um paciente que tem um pouco mais de idade, que tem uma outra percepção das coisas. Então, é interessante que a gente converse e esclareça esses pontos para que a gente possa obter os melhores resultados. Muito bom, muito bom. Bom, aí agora para os dois aqui, né? A gente sabe da dificuldade já que os homens têm, né, no seu dia a dia, acho que de se cuidar, quem dera falar, né, abertamente sobre o que eles estão sentindo e, óbvio, acho que é um pouco do que eu já te perguntei, assim, e acho que isso inclui esses sintomas, né, que estão falando de qualidade de vida, que impactam a qualidade de vida. O que pode ainda dificultar nessa identificação dos eventos adversos durante o tratamento? E como é que vocês percebem isso na rotina? E como é que vocês tentam estimular que isso mude? Essa questão que você colocou do homem ser menos cuidadoso com a saúde é verdade, né? A gente sabe, geralmente as mulheres que levam eles no médico, né? E a gente tem um dado, né? Que os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres, né? Então, provavelmente é reflexo desse cuidado menor. Eu acho que também tem aquela questão dele ter que ser forte, né? Do homem ter que ser forte, demorar para falar que está sentindo alguma coisa. Talvez uma coisa meio cultural, né? Cultural. Do homem. Principalmente de um homem de uma geração um pouquinho mais... Da questão do urologista, de fazer o exame. E o perigo disso entrar num lugar daquilo que eu tenho que aguentar, né? Exatamente. Assim, em vez de buscar uma ajuda para poder amenizar e para poder controlar, né? Um dos efeitos colaterais, eventos adversos que você citou, que pega muito para o homem, é a questão da sexualidade, né, Luciana? Eu acho que também é tabu, né? Muito, e assim, vai sentar, né, com a doutora Aline, vai sentar e vai conversar, na né, verdade, que ele tá a gente vivendo. fala em sexualidade, mas a gente está querendo dizer aqui nas implicações de piora, né, da prática sexual, de disfunção de erétil, de tudo isso. E a maioria dos tratamentos de câncer de próstata, principalmente os avançados, eles interferem muito nessa parte. Então, o homem meio que põe debaixo do tapete esse capítulo, né? Que como se... para não chegar nesse ponto. Mas é bem frequente, né, Fernando? Sim. O paciente já chega desesperado extremamente os mais frequente. jovens ainda. Uma coisa que eu acho importante também é quando a gente está lidando com esse perfil de paciente, a gente está, muitas vezes, lidando com pacientes que têm outras comorbidades. Então, você, muitas vezes, foca no tratamento do câncer e o próprio paciente... Como a gente já está falando, o pessoal às vezes é um pouquinho mais descuidado com a saúde e tal, perde a linha dos outros tratamentos. O paciente muitas vezes tem problema cardíaco, problema vascular, problema neurológico, outras coisas, e acaba perdendo a mão um pouquinho. Então a gente tem mesmo que juntar as coisas. Vocês estavam falando agora do paciente, que a mulher é mais cuidadosa com a saúde. Eu sempre faço uma brincadeira que você recebe o paciente, e próstata é muito ilustrativo nisso, porque é um paciente que boa parte deles já está numa idade um pouquinho mais avançada, são pacientes acima de 60, 70 anos. Ele senta na sua frente no consultório com a esposa, e você fala, seu José, tudo bem, como é que o senhor está? E tal, começa a conversar. Seu José, o senhor toma algum remédio? Ele olha para a esposa. Seu José, o senhor trata diabetes? Ele olha para a esposa. Ele delega o cuidado para a esposa. Isso é bastante Ou então interessante. Ele fala não e ela fala sim. Ela fala assim, toma alguma coisa? Não toma, não toma, sim. E é importante, eu acho que essa questão da sexualidade que a Aline estava falando, muitas vezes
um pouco tabu? Como é que ele vai falar sobre isso? E os pacientes às vezes são durões, eles têm uma resistência a abrir o jogo, a ser mais abertos em falar realmente as dores dele. E às vezes é desafiador também você conseguir chegar no ponto. Mas o importante de todos saberem, já que a conversa é informativa não só entre nós, mas para pacientes e acompanhantes que vão assistir, é que cada efeito colateral desse que a gente está citando, tanto da parte da questão nutricional, muscular, hormonal, sexual, cada uma delas tem formas de serem, se não absolutamente controladas, serem parcialmente controladas para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida. Afinal de contas, eu acabei de falar, tudo isso é a respeito de qualidade de vida, né? Então, não adianta você tratar um problema com um foco absoluto naquele problema e esquecer o resto. Então, daí, mais uma vez, sem querer chover no molhado, a gente volta na questão da equipe multidisciplinar. Você tem que ter profissionais que estão cuidando de todos esses aspectos. Tem um ponto aqui, né? A gente já está falando bastante de efeitos colaterais, então a gente já sabe hoje dos efeitos colaterais que são esperados para cada tratamento. Como é que isso acontece no momento, né, da prescrição mesmo, né? Da conversa, no momento que vocês estão, né, falando, a sugestão de tratamento é essa, hoje a gente está falando de tratamento oral, né, então já facilita muito, a gente já sabe que muitas vezes o tratamento oral é o preferido, né, pelos pacientes. Como é que é essa conversa aí? De que forma que os tratamentos orais impactam, né, nessa escolha? Então, eu acho que o grande impacto mesmo é pensando qual é o medicamento que vai te dar uma boa resposta e com a melhor qualidade de vida. Não adianta, talvez, você ter, como a gente vê, né? Viver muito tempo, mas de forma ruim, né? Sofrendo, digamos assim. Então, nisso a gente também se pauta pelas escolhas. Então, não adianta um tratamento extremamente agressivo que vai deixar o paciente, sei lá, acamado, né? Isso a gente não quer, a gente tem que pensar nisso tudo. É importante. Então, a gente procura oferecer, por exemplo, entre radioterapia, que não é oral, ou cirurgia. Às vezes os dois têm a mesma chance de cura, mas o paciente tem que escolher ali, junto com o médico, qual daqueles dois tratamentos, por exemplo, que vão proporcionar uma melhor qualidade de vida para ele a longo prazo, né? Assim, pensando não só agora, mas daqui quanto tempo, né? Se ele ficar curado, por exemplo. Tem uma história de um paciente que era um tumor localizado, que me procurou com a esposa. Ele tem mais na faixa de 70 anos. E ele extremamente constrangido, porque ele estava muito preocupado com a parte da disfunção sexual. E a esposa quietinha, né? Porque eu imagino que a gente sabe que tem uma diferença de abordagem da mulher para esse assunto e do homem para esse assunto. E aí ele falou assim: você acredita, doutora, que eu estou preocupado com isso aqui, eu não quero operar por causa disso. E meus filhos falaram: pai, o que tem? Você já está velho, não tem problema nenhum. E aí a esposa: pois eles não entendem que a gente ainda faz sexo. Então, são coisas que a gente tem que ver, observar a fase da vida que a pessoa está, né? O que é importante para ela. E tentar confortar e ver que tem opções, né? Muito cuidado com o preconceito também, né, doutora Aline? Porque se a gente vai já, né, também munido de pensar que nessa faixa etária não tem mais, você também não vai mudar, né? Você também não vai estar disponível para escutar, né? Muito bom, muito bom. Você perguntou da questão da conversa ali no consultório, quando você vai tomar a decisão do tratamento. Eu acho que esse momento é um momento muito importante. E eu, particularmente, consumo bastante tempo ali a consulta onde você tem que definir tratamento ou mudar condutas de tratamento. Normalmente são consultas que demoram bastante, porque é o momento onde você vai abrir o jogo em relação a essa questão de como que é esse tratamento, qual é a aplicação que ele vai tomar, quantos comprimidos ele vai tomar, por quanto tempo, quais efeitos colaterais. E essa parte eu acho que é crucial a gente ser bastante cuidadoso na forma de colocar para o paciente os potenciais efeitos colaterais, as formas que a gente tem de mitigar esses efeitos colaterais e trazer para ele também quais são os nossos objetivos fazendo esse tratamento, na questão do controle da doença, o que a gente espera. E
E, claro, sempre pautado em tentar achar o melhor caminho adaptado à qualidade de vida para aquela pessoa. Então, muitas vezes você vai tomar uma decisão, você tem algumas opções de tratamento ali que você pode tomar. Ela deu agora a opção da radioterapia ou da cirurgia. Às vezes você tem um paciente muito idoso, que tem muita comorbidade, a parte cirúrgica para ele seria um negócio mais complicado, uma cirurgia mais arriscada, de repente fazer uma radioterapia, você sabe que você vai ter os mesmos benefícios da cirurgia em termos de conseguir tratar esse paciente, às vezes vale a pena um tratamento que não é invasivo, enfim, cada coisa no seu detalhe, eu acho que é importante. E esse momento que você pontuou, eu acho que ele é bastante crucial na hora de você, porque dali para frente que tudo vai acontecer. Então, o paciente estando informado e estando com tudo muito claro, todas as coisas tendem a ser um pouquinho mais fáceis de manejar. Tem pacientes que a gente nem precisa tratar, né, Luciana? Que a gente só acompanha. Sim. Mesmo com o diagnóstico, a chance dele ter uma evolução pior do tratamento é maior do que da própria doença. Então, tem pacientes que a gente já vê no perfil da biópsia, no perfil do paciente que aquele ali a gente vai só vigiar, não é necessário ele ser tratado naquele momento. Aí, se no outro momento a doença piorar, progredir, aí ele é encaminhado para o tratamento. Isso visa o quê? Manter a qualidade de vida dele naquele período sem tratamento. Super importante. Bom, agora eu vou puxar um pouco aqui para o meu lado, né? Assim, a gente hoje, né, tem todo um trabalho no Oncoguia de informar, de apoiar, né? Tem o 0800 que a gente esclarece dúvidas, fala sobre direitos, fala sobre qualidade de vida. Mas tem um ponto que para a gente é muito central, né? Até já tendo essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, que é o quanto a gente está à disposição dos médicos para essa colaboração, né? Sim. Porque existe mesmo, né? Assim, a sua rotina, o seu dia a dia, a quantidade de coisa que vocês precisam falar com seus pacientes, né? Assim, como é que vocês veem, né? Essa parceria no dia a dia, né? Do paciente chegar mais informado, às vezes não é o paciente, é o familiar. Isso aí, queria ouvir um pouco vocês. Eu vejo muito bem. Eu também, eu acho fundamental. O Oncoguia é referência pra gente, né, Fernanda? A gente sempre... Eu estava falando que eu abro o site, às vezes, com eles para mostrar, dou dicas de onde se informar na consulta. E eu acho que é super importante, sim. Eu vejo o Oncoguia e como os outros entidades de advocacy, né, ONGs, como um componente dessa equipe multiprofissional, né? Que também eu tenho falado dessa Sem dúvida. forma mesmo. Sem dúvida. É um componente da equipe multiprofissional que só vai agregar e esclarecer coisas que talvez nós não damos conta de entender tudo, né? Inclusive, uma das coisas que eu tenho bastante cuidado é orientar os pacientes para buscarem informação confiável. E o Oncoguia é sempre um dos exemplos que eu dou, porque não adianta o paciente colocar num site de busca câncer de próstata, vai vir um monte de coisas ali, a qualidade da informação muitas vezes vai mais atrapalhar do que ajudá-lo. Se ele vai num site, numa página especializada, vai no Oncoguia ou em alguma outra página boa, que seja séria no assunto, ele vai ter informação de qualidade, isso vai ajudar a ele se munir das informações necessárias, sem aquele barulho todo, por exemplo, quando você entra numa página onde um monte de gente está dando opinião, às vezes um blog e tal, que você acaba tendo uma opinião muitas vezes parcial de alguém que não é do ramo, né? Então acho que o Oncoguia nesse caminho faz um papel fundamental, inclusive com a questão dos direitos, porque é uma dúvida muito grande e para a gente também é difícil, porque é uma lista de coisas, então o paciente precisa olhar isso com calma. Muda, né? A gente não está acompanhando. Exato. E também, vocês também podem contar com ajuda, né? Você já tem uma lista de coisas para fazer. Sim. Intensa, né? Assim, eu vou voltar um pouco no nosso tópico de qualidade de vida. Eu acho que hoje a gente vem falando cada vez mais, inclusive com estudos respaldando essa importância. Acho que a gente até defende no Onco o quanto a gente gostaria que o desfecho qualidade de vida fosse mais valorizado. E que ele seja de fato valorizado a ponto, né, de interferir num processo de tomada de decisão, por exemplo, né? Assim, como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês... Acho que voltando um pouco para a rotina do dia a dia de vocês, né? Da opinião do paciente, da valorização da qualidade de vida pelos pacientes. Sim. Vemos bem, né? Sim, eu vejo da seguinte forma, eu acho que
obter dados de qualidade de vida é difícil. Muito. Porque é uma coisa muito pessoal. Muito tem muita né? E mesmo nas escalas, né? Sim, mesmo nas escalas. O paciente, até dependendo do momento psicológico que ele está, às vezes alguma coisa que não seria tão ruim assim passa a ser um grande problema. Então são dados difíceis de você levantar. Mas eu vejo com bons olhos que mesmo os estudos clínicos cada vez mais trazem dados de qualidade de vida, estão trazendo análises de qualidade de vida, gráficos de qualidade de vida. E isso é interessante, porque foi o que você falou, você não está focando só na sobrevida global ou na sobrevida livre de progressão, o quanto o teu tratamento vai conseguir fazer esse paciente viver a mais do que se ele não tratar. É como ele vai conseguir viver esse tempo a mais. Exato. Então, que em última análise acaba sendo até mais importante, né? Porque a Aline acabou de falar, não adianta você viver um monte de tempo com má qualidade, às vezes é melhor você viver menos tempo com bastante qualidade, né? E você sabe que isso se conecta daí com os estudos que existem, que são os estudos de preferência do paciente, né? Do que importa para o paciente. E isso passa muito para o que a gente está falando aqui, que é a quantidade de informação que ele tem. Para que ele não fique naquele lugar que muitas vezes a gente vê, ele está lá passando mal de efeito colateral, mas ele acha que tem que aguentar. Exato. Né? Então também passa muito, né, pelo oncologista parceiro, né, que está à disposição, né, de cuidar, de dar orientação para que tudo isso possa o paciente ser o mais beneficiado, né? Exato. Por isso que ele tem que ser parte dessa decisão também. Ele tem que participar disso, entendendo quais são as situações, quais são os potenciais efeitos colaterais. Ele também faz parte disso. Eu acho que a gente já passou daquela época onde o médico decidia e o paciente executava aquilo como uma verdade absoluta. Então a coisa tem que ser muito mais integrada e eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Lembrando que eu acho que a sobrevida também é importante, né? Então a gente tem que ver os dois. Precisa valorizar os dois, né? Porque a sobrevida pode permitir que ele veja um neto nascer, um neto se formar, né? Alguma coisa assim. Outro tratamento chegar. Quantos a gente já não viu, muito, né, acontecer isso? É verdade. Novos medicamentos chegando. Então, eu acho que... Mas tem que tentar unir os dois, com certeza. E a maioria dos estudos bons hoje contemplam essa variável, né? De qualidade de vida também, né? Como endpoint até, né? Nem só como um apêndice, mas como um objetivo do estudo também. Super. Bom, doutores, eu da minha parte aqui estou super satisfeita, adorei a nossa conversa. Não sei se vocês querem, né, deixar aqui uma mensagem final dentro desse tema, né, para que os pacientes saibam mais a respeito dessa informação. Bom, eu acho que uma coisa que você colocou e que eu estimulo muito, acho que todos os oncologistas parceiros, como você falou, é a informação, né, informação de qualidade. O paciente bem informado, ele tem condição de escolher, né? É diferente de um paciente que não tem a informação e aí é até complicado ele escolher, né? Porque ele pode estar deixando ali de passar uma oportunidade de cura, às vezes por achar que está sabendo, né? Mas a gente tem que sempre ter esse olhar de priorizar, cuidar bem dos efeitos colaterais, tratar bem o paciente para que ele tenha aderência ao tratamento, não abandone, né? E consiga ter os melhores efeitos. Eu sigo pela mesma linha que a Aline. Eu acho que a busca da informação é importante, é fundamental, é cada vez mais importante que a gente tenha um paciente bem informado, até para que a gente possa trocar essas informações e tomar as melhores decisões, insistindo em algo que eu já falei, que é na qualidade da informação. A informação mal dada muitas vezes atrapalha. Uma informação de qualidade, voltando no Oncoguia e outros players aí que a gente tem como parceiros, a informação de qualidade só vai agregar. Então o paciente que está informado, ele já chega ali com alguma bagagem, já tira as dúvidas dele e a gente consegue juntos achar a melhor alternativa. Acho que esse é o grande... o que a gente mais busca hoje atualmente dentro dos tratamentos que a gente tem disponível. Muito bom, muito bom. Bom, a gente fica por aqui. Eu estou encerrando então uma conversa sobre qualidade de vida para o paciente de câncer de próstata. Fica o meu convite a vocês para conhecerem o Oncoguia. Inclusive, né, então tem o site, que é o oncoguia.org.br, tem o 0800 773 1666. Muito obrigada, Bayer. Mais uma vez aqui, estamos encerrando o GU em Pauta e até a próxima.